Previsibilidade. Um país totalmente controlado pelo Estado certamente será conduzido a uma economia planificada. Inegavelmente, algum tipo de ditadura estará a caminho, se já não for o caso de estar sacramentada. Em algum momento haverá escassez de produtos que, com o tempo, se tornará, em sua totalidade, uma coisa comum, frequente, permanente, e isso apenas irá se complicar com o passar do tempo, até a total estagnação. A falta de liberdade para ir e vir se dá como uma consequência dessa tentativa de controlar tudo, dessa necessidade por previsibilidade doentia e que por muitas vezes pode se tornar até uma atitude que cause mortes. Para que o imprevisível exista, deve haver liberdade. É impossível imaginar que previsibilidade caminhe junto à liberdade, pois a liberdade permite inúmeras combinações, e é da imprevisibilidade que surgem as oportunidades, e somente quem não tem espírito empreendedor ou não tem a exata noção do que é o benefício da liberdade pode desejar um ambiente monótono e previsível, que basicamente é o mesmo que desejar a morte, indiretamente. Pessoas com pulsão de morte preferem um mundo previsível. Não confundir com rotina diária, são questões diferentes. É importante ressaltar que por muitas vezes não sabemos muito bem o que poderemos desejar no futuro próximo. Somente em um ambiente competitivo e imprevisível é o suficiente para proporcionar e desenvolver aquilo que possivelmente estaremos desejando em algum momento de nossas vidas. Em contrapartida, um lado estranho da natureza humana existe para lutar contra o que o desenvolvimento acarreta, mesmo considerando as boas consequências. Uma busca pela mesmice, um conflito interno pode se instalar, pois imprevisibilidade é importante para um cenário de liberdade, mas também vai contra uma parte da natureza de algumas pessoas que às vezes teimam em ser preguiçosas e a busca por uma zona de conforto fica permanente, mesmo que de maneira utópica, para que haja uma segurança psicológica. Esse tipo de comportamento até ocorre com facilidade e com certa frequência em algumas pessoas. Tanto o progresso quanto a preservação humana dependem da imprevisibilidade. Possibilidades de reveses nos projetos ou planos proporcionam e ampliam as chances de ganhos líquidos. Ambientes previsíveis não proporcionam ganhos a longo prazo. Riscos fazem parte do processo e não assumir a possibilidade de que pode ocorrer alguma perda, isso limita a capacidade dos indivíduos em propor e executar projetos ou mesmo zera as possibilidades de desenvolvimento. Proporcionar um ambiente de liberdade em que se possa somar os talentos e aumentar as condições para que as pessoas consigam desenvolver novos projetos e entregar para a sociedade novos produtos e serviços é o melhor que podemos fazer pela humanidade. Os fracassos fazem parte das histórias de sucesso. Na maioria das vezes, o sucesso é a somatória de alguns fracassos. Nenhuma teoria é mais inclusiva do que o liberalismo, pois todos que a defendem se incluem no processo, assim como inclui todos os tipos de pessoas existentes na sociedade, desde os mais estúpidos até os mais sábios. No liberalismo, todos fazem parte do sistema e todos têm a liberdade de decidir com qual intensidade ocorrerá a própria participação. Todas as outras teorias possuem por hábito considerar a população como pessoas ignorantes em quase sua totalidade. Mas essas teorias sempre deixam de incluir na lista os próprios ignorantes que criam essas teorias. É como se dissessem que somente seus criadores possuem o poder de serem deuses e que em suas mãos tudo irá florescer, principalmente a morte, e por isso mesmo se colocam acima da humanidade. A constatação individual de que somos todos aprendizes nos proporciona a capacidade e o desejo de seguir adiante e colocar nossas vidas à disposição de melhorar a vida, sempre. Quando alguém se posiciona acima dos outros, está apenas colocando em prática o sonho do diabo que nunca desiste de ser Deus. Como a certeza é apenas uma abstração, um exercício, uma tentativa de saída do subjetivo,
tratar constantemente com as probabilidades e as possibilidades nos permite abrir todos os campos do desenvolvimento, restringir e aniquilar as possibilidades de crescimento. Antes de tudo, a sociedade deve se empenhar em proporcionar o máximo de oportunidades para que indivíduos que não conhecemos aprendam fatos que ainda desconhecemos e proporcionar um ambiente favorável para que essas pessoas possam utilizar o conhecimento de suas ações e não o contrário disso. Dar nossas condições de seres livres a outros patamares ainda mais altos. Desses esforços harmônicos, essas pessoas podem se utilizar de uma quantidade maior de conhecimento do que se estivessem à mercê de apenas. O conhecimento acumulado de uma pessoa isolada é limitado por seu próprio isolamento, enquanto que as realizações de pessoas livres caminham em outra direção. Certamente essas realizações serão superiores em conjunto do que qualquer possibilidade de conhecimento isolado. Isso implica necessariamente em renúncia de controle direto dos esforços individuais em prol de um grupo superior, de uma sociedade. Esses conhecimentos em uma sociedade livre serão muito mais abrangentes do que a mente de qualquer sábio governante poderia totalizar sozinho. Se soubéssemos de que forma a liberdade seria usada, não teríamos necessidade de justificá-la, segundo Friedrich Hayek. Nunca conseguiremos os benefícios da liberdade, nunca alcançaremos os avanços imprevisíveis que ela possibilita, se ela não for também concedida nos casos em que sua utilização parecer indesejável. Assim, o autor concluiu que não se pode alegar como argumento contra a liberdade individual que as pessoas frequentemente abusam dessa liberdade. É possível afirmar que a capacidade imprevisível resultará com convicção, liberando mais forças para o bem do que para o mal. O socialismo e o comunismo, como a manifestação do próprio mal, com sua sede de controle, se tornam ditaduras em pouquíssimo tempo. Tornam-se governos totalitários de difícil dissolução e possivelmente podem se tornar governos fascistas, cada um a seu tempo e à sua maneira, com sua própria dimensão como coisa certa, dizendo sempre o oposto do que fazem. Quanto menos soubermos como as pessoas utilizarão a liberdade, maior é a sua importância. A possibilidade de que todos façam exatamente as mesmas coisas diminui nossas possibilidades de crescimento. Isso é muito prejudicial. É importante que uma pessoa tenha a liberdade de experimentar tudo o que ela desejar, assumindo suas responsabilidades e suas consequências, do que privar a todos de tudo. Os benefícios que a liberdade concede ao indivíduo é em grande parte resultado do que os outros fazem da própria liberdade. E somente ao conferirmos liberdade a todos é que conseguiremos garantir a liberdade a um desconhecido. E é ainda todos terem uma liberdade restrita, que na verdade não tem muito como ficar no meio termo. Liberdade, no mais amplo sentido da palavra, significa liberdade para tudo que se relacione à própria vida, sem jamais prejudicar a vida e a liberdade do outro.